Boa noite, pessoal. Vamos iniciar então a disciplina de fertilizantes e corretivos. E essa aula vai ser uma aula introdutória, tá? Então, o que é um fertilizante, né? Qual é a definição dada pelo nosso governo, pela legislação brasileira para fertilizante? Fertilizante é uma substância mineral ou orgânica natural ou sintética, fornecedora de um ou mais nutrientes para as plantas. Pessoal, vamos observar. Então, eu estou dizendo, né, que é uma substância mineral. Mineral é algo que não vem de um ser vivo, né? Então, pode ser vindo da atmosfera, como nitrogênio, pode vir de um processo industrial, pode vir da crosta terrestre, pode vir de uma rocha, de um solo, de algum material que não tenha sido, em nenhum momento da vida, um ser vivo. Ou ele pode ser orgânico, origem orgânica. Nesse caso, ele precisa ter vindo em algum momento de um ser vivo, de uma planta, de um animal, de uma bactéria, de um fungo, enfim, algum ser vivo precisa ter feito esse fertilizante, né? E ele pode ser também de forma natural, ou seja, eu aplico como eu encontro na minha natureza. Exemplo, calcário, fosfato natural, pó de rocha e etc. Ou ele pode vir de forma sintética, como por exemplo os adubos que a gente encontra fosfatados, né? Que eu faço um processo químico nele para ele chegar na forma que ele está, MAP, DAP, ou então a ureia, o sulfato de amônio, enfim, que passa por um processo industrial para que seja criado, né? E fornecido para minha planta, tá? Então, essa é a definição que eu tenho do mapa, tá? E como que eu faço a classificação desses fertilizantes, né? Então, eu posso classificar os meus fertilizantes de 3 formas diferentes, de acordo com o meu material, a composição que ele é formada, ou então a forma que eu encontro esse fertilizante. Quando eu classifico ele de acordo com o material, eu classifico ele em 3 categorias: fertilizantes minerais, que possuem como vantagem principal a rápida liberação desses nutrientes. Então, eu coloco esse fertilizante no solo, ele vai receber água e ele vai liberar imediatamente os nutrientes para minha planta absorver, tá? Isso é muito bom, isso é ótimo. Por quê? Porque eu faço o plantio, eu coloco o meu adubo no plantio e esse fertilizante, esse adubo que foi adicionado no plantio, já começa a fornecer nutriente para minha planta. O único problema que eu tenho, nesse caso, é o problema da lixiviação, que vocês reviram na semana retrasada, né, que é um processo onde eu tenho o transporte dos meus nutrientes pela água da chuva para camadas mais profundas, né? Então, quais são os nutrientes que vão ser perdidos por lixiviação? Todos aqueles que não conseguirem se ligar na CTC e que estiverem sobrando no meu solo. Então, o fertilizante mineral é bom? É bom. Por quê? Porque eu coloco no solo e ele já vai liberar rapidinho, a planta já absorve. Então, eu posso fazer a aplicação dele no momento da minha semeadura ou no momento que a minha planta já está em campo, que seria a adubação de cobertura. O problema que ele tem é que ele perde por lixiviação. É claro, a gente vai ver que existem tecnologias no mercado que vão proteger o meu fertilizante dessa lixiviação, né? Que vão fazer com que essa liberação seja mais lenta. Porém, quanto mais tecnologia eu tenho, mais caro é também, né? Então, isso também resulta num custo para o meu produtor. Então, essa é a primeira classificação. A segunda forma de classificar seriam os meus fertilizantes orgânicos, que trazem como vantagem e desvantagem a liberação lenta do nutriente. Então, por que eu digo que é uma vantagem e uma desvantagem? Primeiro, porque quando eu falo de um fertilizante que está sendo liberado de forma lenta, eu preciso pensar que a lixiviação é menor
Porém, a disponibilidade do nutriente também. Ele vai precisar passar pelo processo de decomposição. Então, precisa decompor esse adubo e decompor esse material antes dele ser liberado. A minha planta não consegue absorver o adubo do jeito que ela tá. Ela precisa absorver íons, ela só consegue absorver íons. Então, vai precisar passar pelo processo de decomposição, tá? E isso é uma vantagem porque diminui a lixiviação, mas é uma desvantagem porque se eu aplico apenas um fertilizante orgânico, pode ser que a planta não tenha o nutriente que ela precisa no momento em que ela precisa, né? E a terceira forma que eu tenho de classificação são os fertilizantes organominerais, que teoricamente traria as vantagens dos orgânicos junto com as vantagens dos minerais, tá? É pouco utilizado, nós vamos ver que algumas empresas comercializam esse tipo de fertilizante, mas a forma mais utilizada mesmo dentro de uma lavoura, principalmente uma lavoura de anual, ainda é o meu fertilizante mineral, tá? E aí, pessoal, a gente vai entrar dentro de uma outra classificação, que seria outra classificação não, né? Que é essa classificação aqui da composição, que geralmente é feita para os fertilizantes minerais, né? Então, eu consigo classificar os meus fertilizantes de acordo com a composição em 3 formas. Eu classifico como simples, fertilizante simples, fertilizante misto, ou mistura de fertilizante e fertilizante complexo. O que seria um fertilizante simples? Um fertilizante simples é aquele que apresenta um composto químico só. Pode ter um ou mais nutrientes, mas é um composto só. Por exemplo, cloreto de potássio, KCl. O cloreto de potássio, pessoal, ele é cloreto de potássio. É um composto químico, sim, com 2 nutrientes. Potássio, macronutriente, cloro, micronutriente. Mas é um composto só. Outro, sulfato de amônio. Nitrato de amônio e por aí vai, tá? O meu fertilizante misto, ele vai ser, ou a minha mistura, ele vai ser a mistura de 2 ou mais fertilizantes simples. Por exemplo, NPK. O NPK, ele vai ter um fertilizante de nitrogênio, um fertilizante de fósforo, um fertilizante de potássio. Eu estou misturando os dois. E eu sei que é uma mistura, por quê? Porque ele não tem... ele é tudo junto. O grânulo tá tudo junto, né? Tá tudo separado, perdão. Então, eu consigo separar bem separadinho qual que é o nitrogênio, qual que é o fósforo, qual que é o potássio. Ele tem, inclusive, cores diferentes, né? Então, esse daqui seria uma mistura. E o meu fertilizante complexo seria a junção de 2 compostos químicos. 2 ou mais, né? Compostos químicos em um mesmo grânulo. Então, eu não vou pegar um fertilizante nitrogenado, um potassado e um fosfatado e colocar tudo no mesmo saco. Eu vou pegar os meus compostos químicos que formam esses fertilizantes e vou colocar todos eles em um só grânulo, né? Vou fazer uma mistura química dentro da minha indústria, né? E esse daqui a gente tem vários, né? Mas são aqueles que apresentam geralmente maior tecnologia e nós vamos ver em sala. E para finalizar a nossa classificação, né, dos fertilizantes, eu consigo classificar o meu fertilizante mineral também pela forma que ele tem. Aí ficaria a classificação pela forma.
Isso é importante porque isso vai alterar a distribuição em campo, tá? Dessa forma, eu consigo classificar em 4 diferentes. Eu tenho o meu fertilizante em pó, que é um pó. Ele é literalmente um pó. Eu tenho o meu fertilizante farelado, que ele tem grânulos desuniformes, né? Ou seja, a gente pega o meu fertilizante na mão, ele não é um pó, ele tem grânulos, só que os grânulos não têm um tamanho certo, tá? Ele tem um tamanho diferente e dificulta isso na hora da aplicação, tá? Ele pode ser granulado, que é o melhor que tem, e aí nesse caso, o granulado, os grânulos têm o mesmo tamanho, fácil de distribuição, o melhor estilo que tem, né? E eu posso ter também os meus fertilizantes líquidos, mais usados para hidroponia e adubação foliar, mas pode ser usado no solo também. E eu tenho os meus gasosos. Gasoso, que é um gás, literalmente. Esse daqui, para ser utilizado em campo, ele precisa de um equipamento especial que vai enterrar, né? Uma mangueira que leva esse gás para enterrar no solo. É usado em algumas áreas dos Estados Unidos, no Brasil não tem muito uso, tá? Então, essas são as classificações. Eu tenho a definição dada pela legislação e as classificações de acordo com o material, em minerais orgânicos e organomineral. Os minerais costumam ser classificados em simples, mistos ou complexos, e pela forma em pó, farelado, granulado, líquidos e gasosos.